fiz teste aqui, tinha dado tudo certo. Essa era, né, a live de estreia agora do YouTube. Mas eu vou fazer uma edição aqui desse material e vou seguir com esse material para o YouTube conforme eu havia combinado. Então, mesmo assim, sigo aqui com a minha entrega. Eu quero muito encerrar esse movimento dos encontros que foi ao vivo, várias vezes que nós estivemos juntos e que nós falamos tanto da constelação nos nossos dia a dia e o tanto que isso enriqueceu o grupo. E aí esse é o meu presente. Por que não trazer a questão do convívio familiar, já que nós vamos agora viver vários dias de muitos encontros familiares? Há quanto tempo a gente não tem essa oportunidade, não é mesmo? Já são quase 2 anos que a gente vive aí nesse movimento interno mesmo, de medo, de insegurança, de muitas perdas. Eu mesmo na minha família, por questão do Covid, eu não tive, mas quantos de vocês não perderam familiares? Eu perdi sim, eu perdi amigos, eu perdi conhecidos de uma vida, e isso traz para nós dor da mesma forma quanto traz dos nossos familiares, não é mesmo? E aí é sobre isso que eu quero trazer agora esse conteúdo, essa convivência nossa que volta depois de um tempo que nós ficamos mesmo, só nós, sem muito contato próximo com as pessoas que a gente tanto ama. Sim, já tem um certo tempo também que foi diminuindo essa restrição, mas mesmo assim a gente ainda tem todo esse cuidado, né? E para garantir a segurança dos outros. Então nós vamos caminhar aqui um pouquinho dentro disso daí. E aí eu trouxe o material, era para estar lá, eu fiz o teste, não sei o que foi. A gente olhou aqui em casa por que a câmera não quis abrir. E olha que deu certo ontem, deu certo mais cedo. Mas fazer o quê? São coisas que estão além de nós. E aí eu fiquei pensando, segue Ana Cristina, porque isso também está dentro de todo esse movimento para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E aí eu separei em 3 atitudes simples que pode melhorar muito o nosso convívio com as pessoas. Aqui eu vou focar muito no convívio familiar, mas ele se estende a todos os nossos convívios, tá bom? E aí, por que são atitudes simples? Gente, porque tudo que vem da constelação familiar é simples. Só que não é fácil. Eu falo muito isso aqui. Por que não é fácil? Porque a gente é muito exigente com a gente. Nós queremos o tempo inteiro estar no controle. E estar no controle não é parte que depende de nós. Então, por isso que eu trago muito isso de que sim, é simples, mas não é fácil. Então, vamos para nossas 3 atitudes. Quais são elas? E elas estão dentro do que são as leis que regem toda essa base aqui das constelações familiares. Então, quais foram essas 3 atitudes simples que eu trouxe aqui? São elas: a gente reconhecer que tudo foi como foi. Então, a gente começa nesse primeiro ponto, respeitar que essa é a nossa essência. Então, aquilo dali faz parte de nós. Praticar a empatia, que é a amorosidade. E equilibrar tudo que está dentro do nosso viver. E equilibrar aqui vai além do que nós trazemos da questão do equilíbrio do dar e do receber. É a gente se observar nas nossas ações. Por exemplo, no convívio familiar. Nós vamos para uma reunião familiar que há muito tempo não encontramos. Será que nesse momento é hora de ficar envolvido com a tecnologia? Com as nossas redes sociais? Será?
eu trago isso porque é um ponto para observarmos. Sim, é maravilhoso. Eu sou uma que antes de ter rede social, eu sempre amei ficar registrando, tirando fotos. Tudo isso eu sempre fiz e eu permaneço fazendo isso. Só que eu tenho me educado para ficar ali um pouco na festa, de repente, pá, vai para dentro da rede social. Não há necessidade nesse momento de fazermos isso. Precisamos nos reeducar a estar de verdade naquele lugar, naquele momento presente. Então nós vamos transitar aí por essas três. Aí aqui, ó. Então a primeira atitude simples que eu quero trazer pra gente focar nela é reconhecer tudo como foi. Então, se nós estamos saindo de um contexto que foi agora da pandemia, das dificuldades de reunirmos e tudo, como será que eu posso conviver de uma forma mais saudável sem cobrança demais? Então, eu reconheço que tudo que aconteceu está muito mais além de mim. Então, eu não tenho como mudar o que foi. Então, tudo isso, se teve a pandemia, tem também as situações familiares. Às vezes, uma lembrança de um jeito que um conversou e você guardou aquilo do Natal retrasado, sabe? Um outro momento que um parente falou uma coisa e você guardou aquilo e aquilo tá até hoje remoendo, aí você fala, nossa, esse ano eu vou falar sobre isso. Então, todas essas coisas, o que acontece? Você está alimentando. Aqui o Bert traz para nós que é a descrição do problema nos mantém preso naquilo dali. Então, o que acontece? Se eu tenho essa dor com esse parente e eu vou nesse encontro agora de novo, se eu for cheia daquilo dali para nossa, agora eu vou resolver, o que vai acontecer? Você está se mantendo naquela descrição do problema. Não, porque daquela vez não me cumprimentou direito, falou comigo assim, assim, assado. Agora eu vou colocar os pingos nos is. Quando a gente vai assim, nós estamos presos naquele momento passado. E isso, aqui trazendo, não é reconhecer tudo como foi. E como que eu faço para reconhecer tudo como foi? Eu vou para aquele momento, vejo que aquilo dali já aconteceu e o que eu posso aqui nesse lugar agora fazer para que seja diferente, para mediar esse conflito. Porque na verdade, estar dentro das leis sistêmicas é estar dentro da mediação de conflitos. Porque a gente não põe mais fogo na fogueira. A gente leva um olhar mais de compaixão. Primeiro grande ponto para colocar nesse lugar de tudo como foi. Se você foi a pessoa que foi ofendida, olha para aquela pessoa, não com pena, nossa, ou nem com desdém, mas olha para ela com compaixão. O que será que naquele momento ela estava vivendo que ela não teve um controle para ser um pouco mais tranquila? Percebe? Então, tudo o que nós fazemos do lado de cá, olhando pelo olhar das constelações, é um olhar mais amoroso, esse olhar de compaixão mesmo. Então, eu reconheço que aquilo já aconteceu, não tem volta mais. O importante é o momento presente e como que eu posso estar com aquela pessoa de uma forma que eu a respeite, tenho compaixão dela e não preciso que ela valide o que eu acho que é o certo. E aí a gente transita aqui nesse lugar também. Nós precisamos começar a olhar para nós com menos eu, com menos ego. E isso é um exercício. Muitas vezes nós vamos sim nos pegar fazendo isso. Nossa, não me cumprimentou direito, nem falou comigo na festa, meio que me ignorou.
que será isso? É muito uma sensação de importância que às vezes nem cabe ali, naquele contexto, entendeu? E isso que eu falo, que a gente alimenta muito o nosso eu. Então parece que nós somos ali o centro, mas quando nós começamos a olhar com respeito para o outro, eu consigo observar que ele está no lugar dele e que eu não preciso ser o centro das atenções. Talvez naquele dia, com aquela pessoa que é da sua família, aconteceu alguma coisa tão difícil de lidar que ela não está conseguindo nem conversar, mas ela também não quer se abrir. E aí a gente vai para esse movimento aí do ego. Então a gente fica sempre na defensiva. Então como se comportar? Que é no nossa primeira atitude simples. Reconhecer tudo como foi. Tá, a pessoa não tá bem, não tá lá querendo muita conversa. Em vez de eu criar achismos, eu olho para aquilo dali e tento ver o outro na essência do outro e não com o meu olhar aqui cru. Então eu vou com o meu olhar de alma. O que é o meu olhar de alma? É o meu olhar no centro vazio, que é o da postura sistêmica. É um olhar que eu não tenho um julgamento, que eu não tenho intenção nenhuma e que eu não tenha medo. Eu não preciso ter medo de incomodar, eu não preciso ter medo de, nossa, não vai mais gostar de mim. Simplesmente estar ali para aquela pessoa. Essa é uma das atitudes que são simples, mas que não são fáceis de serem executadas. Porque muito estamos lá nesse nosso eu, querendo que os outros nos olhem, e na verdade a gente precisa sair desse lugar e olhar pelo nosso interior. O que é a segunda atitude? Praticar a empatia. E aqui tá dentro a amorosidade. Gente, tudo vai ligando, as três vão se ligando, porque eu trago elas, mas elas são as leis. Percebe que é o tempo inteiro. Então, praticar a amorosidade e essa empatia é justamente fazer esse movimento mesmo. De ir olhando para esse seu eu e deixando essa vontade de ser tão importante e conseguindo olhar o outro. Olhar o outro mesmo. Às vezes você tá servindo na festa aí de fim de ano e talvez tá lá um parente só sentado parecendo assim, o centro das atenções, não faz nada. Ele precisa fazer, se você tem essa habilidade, se você pode fazer isso. É tão incômodo assim, o servir não te traz um prazer? Percebe? Isso é praticar uma amorosidade. Nem todos que vão estar ali no ambiente têm que fazer todas as mesmas coisas. Você pode deixar o seu jeito predominar ali. E não sentir também, vai sempre nessa questão do ego, do centro das atenções, de que se as pessoas estão te pedindo para servir ou para levar alguma coisa, que isso não é um abuso. É porque você tem esse perfil. Tô falando isso pensando aqui porque eu tenho muito esse perfil. Mas pega lá uma outra pessoa que tem muito perfil da cozinha. Ela tá feliz na cozinha? Ou ela tá ali, mas ela tá ali só resmungando? Aquilo dali é a personalidade dela. Na personalidade do outro, nós não interferimos, mas podemos praticar amorosidade. Ela tá ali na cozinha o tempo inteiro? O que eu, como uma parente, posso fazer para contribuir com ela ali? Ah, então ela gosta de uma água gelada com limão. A dela tá acabando. Serve ela. Não é o tempo inteiro pagiando aquela pessoa, mas vocês estão ali batendo um papo ou só passou. Percebe? É olhar o outro, conseguir perceber o outro mesmo. Isso tudo é uma prática. E isso depende de exercitar mesmo. E o melhor lugar para exercitar tudo isso é na convivência familiar.
São nos amigos, são nos nossos círculos que nós temos a oportunidade de trazer esse conteúdo de ser mais para os outros. O outro terceiro é o equilíbrio. O equilíbrio também intercala aqui. Se você tá lá na festa ou vai visitar um parente e faz muito tempo que vocês não encontram, te chamou para um lanche. É muito carinhoso levar algo para esse lanche ou levar uma lembrancinha, sabe? Ou chegar lá e ajudar em alguma coisa. Isso é manter o equilíbrio. A pessoa te convidou para o lanche, você vai super feliz e você retribui. Isso não é uma coisa programada. Isso é algo tão natural nosso, mas às vezes, em algumas pessoas, precisam ser mais exercitado. Uma questão dentro do equilíbrio. Nós hoje estamos vivendo um tempo muito tecnológico. E aqui, estar nesse lugar, depois de tanto tempo que nós não temos oportunidade de conviver, será que precisamos ficar dentro do telefone? Precisamos ficar na rede social? Eu trabalho com a rede social, mas eu tenho me policiado muito. Por exemplo, se eu saio com a família e eu vou postar alguma coisa, igual vocês já viram, é geralmente quando, se o marido tá ali atualizando o que ele tá olhando, e eu faço isso, e depois nós simplesmente guardamos. Ontem nós saímos e eu falei, nós precisamos estar aqui agora. E isso precisa voltar a ser exercitado por nós. Porque isso, de repente, porque acabou talvez um pouquinho o assunto, a mão no telefone. Então, é importante, nós estamos com várias ferramentas dentro do telefone, a nossa máquina fotográfica está aqui agora, nosso cartão está aqui agora, está tudo aqui agora. Só que, na hora que eu estou com esse familiar que faz tanto tempo que eu não vejo, eu preciso estar ali, porque depois vai demorar de novo. Então, ali que é importante. E isso a gente precisa tomar, sim, uma consciência de que está acontecendo muito. Então, fica alerta. É uma outra dica simples, mas perceba se isso não está sendo muito constante com você. E aí eu trouxe aqui pra gente passar um pouquinho que a base das constelações familiares são essas 3 leis. Que é a gente respeitar a ordem de chegada de cada um, a gente olhar. De repente, dentro dessa lei, que é a lei do equilíbrio, se eu olho nessa reunião e tem alguém que eu falo, ixi, o fulano veio, o fulana veio, e aí? Como que eu lido? Esse fulano ou essa fulana faz parte da família. Cada um pode tomar a decisão de não conviver mesmo. Isso nós podemos. E até mesmo, às vezes, se até os próprios pais são difíceis de conviver, nós podemos fazer isso. Mas no nosso interior, essa pessoa precisa ter um lugar. Que aí a gente vai e exercita aquela parte da compaixão, da empatia. Eu tenho que reconhecer que a minha família é aquela dali. E que aquelas pessoas fazem parte. E aí, então, eu dou um lugar. Mas, se me convidar para um lanche ou para qualquer coisa, eu vou agradecer e não vou. É bem simples assim. Mas isso não é praticar o estar de mal, não, sabe? E falar mal dessa mesma pessoa para outro. É simplesmente reconhecer que o convívio é complicado, que manter o lugar de pertencimento no coração, a melhor forma é ficar distante. Então tá tudo bem. E às vezes, gente, é até melhor. É muito melhor. Porque a gente consegue manter a família em ordem. E a gente não reproduz comportamentos iguais para honrar aquelas pessoas, porque isso é algo que eu trago aqui, isso é já comprovado. Se às vezes eu critico muito
o jeito de ser. Vou pegar aqui, que não é um exemplo. Eu critico o jeito de ser do cunhado, ou eu critico o jeito de ser do primeiro marido. Se tudo que eu critico ali, eu não dei um lugar no meu coração, alguém próximo de mim pode desenvolver comportamentos idênticos. E isso é nossa transgeracionalidade. Nós trazemos dentro do nosso campo de memória todas essas informações. Então, a pessoa que não tiver um lugar de respeito, ela vai ser honrada mais pra frente com alguém. Então, a gente precisa estar, assim, muito atento a isso, para que a gente não reproduza esses comportamentos novamente. Então, essa era dicas rápidas que eu queria trazer. Era a estreia do YouTube, que não deu certo. No começo aqui do encontro eu já falei que, infelizmente, eu fiz o teste e tudo, deu certo, mas na hora H não deu. Até a minha internet aqui tive que pôr do telefone, porque eu não sei o que tá acontecendo. Mas faz parte. E aí tem uma fala aqui que eu quero deixar com vocês, que isso é muito bom e pra gente lembrar nessas nossas reuniões de convívio familiar. Que a nossa construção do nosso ser, a gente vai moldando com a nossa vida. Então, a gente é sendo. E a gente só deixa de ser... Ah, não, desculpa. A gente é sendo. Até que a gente deixa de ser. Então, que a gente seja. Então, que a gente seja cada vez mais empáticos mesmos. Que a gente consiga ver o outro com amorosidade. Que consiga ver o outro de verdade como ele é. E não do jeito que a gente quer muitas vezes que o outro seja para nós. Sabe, para mim, nesse 2021, um dos grandes aprendizados foi justamente esse. Como nós esperamos que o outro seja para nós. Só que a gente tem que olhar o outro do jeito que o outro é mesmo. Isso serve para todo mundo. Aqui nem é só para o contexto familiar. É para tudo. Né? Então isso é muito, muito rico. E outro ponto importante que eu quero terminar com essa imagem é justamente isso aqui, gente. Essa é a imagem que eu quero que vocês levam para sempre no coração. Eu deixei aqui um homem e uma menina porque para vocês sentirem vocês. Mulher sente você mulher, o homem sente ele homem. Para que vocês sintam os pais de vocês o tempo inteiro atrás de vocês. A verdade é dentro de nós, mas aqui é um símbolo de força. E lembre sempre que atrás da sua mãe tem sua avó materna, que tem a bisavó, vem toda a linhagem. E tem também a avó paterna da mamãe, sabe? Aí vai seguindo também do lado aqui do pai. Então aqui são duas vovós. E aqui mais duas vovós. E dois vovôs. Percebe o tanto que é forte. Então todas as vezes que você se sentir enfraquecida, sem coragem, sem como seguir, com fraqueza até desse convívio familiar, lembra dessa força. E lembrar dessa força, eu trouxe o símbolo criança, porque quando somos crianças, nós conseguimos deixar o amor dos nossos pais chegar até nós com leveza. Mas quando tomamos uma consciência e ficamos maiores, nós começamos com as nossas cobranças, com as nossas queixas. Mas minha mãe isso, minha mãe aquilo, meu pai isso, meu pai aquilo. E aí o nosso nível de insatisfação vai crescendo, crescendo. Do mesmo jeito que cresce com eles, cresce de nós para nós. Porque aí a gente olha para nós e acha que não somos boas o suficiente, que não temos as qualidades suficientes. Então, tome todo esse amor aí e leve essa força maravilhosa para todos os seus momentos agora de convívio de fim de ano. Esse ano de 2021 foi maravilhoso. Todo o tempo que eu tive
com cada uma, comigo, nos encontros, aqui no ao vivo. Sei que em 2022 eu vou ser mais presente ao vivo, quero fazer N coisas que estão aqui na minha cabeça, não vou falar aqui, mas chega. Agora eu vou dar uma pausinha. Sim, vai continuar algumas coisas sendo publicadas, mas eu vou pausar e retorno no começo de janeiro para a gente seguir cada vez mais trazendo essa importância de olharmos para a nossa base familiar e seguirmos com respeito, com equilíbrio e com muita amorosidade.